Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos taiobas? Estamos aí no dia 5 de janeiro de 2021, galera. Pensa só, hein? Que ano que a gente viveu em 2020, hein? Estamos na nossa sexta live semanal, que eu fazia, no caso, semanal, né? Até antes da minha terceira filha nascer. Estamos retomando agora, não um ritmo semanal ainda, mas aos poucos nós vamos dando as informações aqui para vocês, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas eu fiz a minha última live de estatística, eu falei de medida de tendência central, um pouco mais teórica, com alguns exemplos, certo? A pedido de um grande querido aluno lá no meu Instagram, falamos de média, moda e mediana. Só que eu não consegui falar tudo em uma aula. Ficou uma live de mais ou menos 1h20 e, sei lá, eu empolguei nas definições, os exemplos, porque eu gosto de explicar muito detalhadamente, de maneira simplificada, para que a maioria dos alunos que por aqui passarem entendam, certo? Então agora eu vou fazer a parte 2 dessa live de estatística. Definições básicas de média, moda e mediana, tá bom? Ficou faltando ali a segunda parte de mediana e a parte de moda, tá? Creio que hoje vai ser mais rápido assim, espero. Só que não tá sendo ao vivo mesmo. Eu vou subir essa live, estou gravando, eu não vou editar, tá? Do jeito que sair aqui vai sair, se eu errar vai com erro e tudo, né? Espero que eu possa ver os erros para corrigir nesse próprio vídeo, mas vai subir como estreia aí no YouTube. O estreia do YouTube funciona como se fosse um ao vivo, né? Só que eu já subi o vídeo, a única diferença é essa. Você pode comentar como se estivesse ao vivo, eu vou estar acompanhando a live e se você comentar lá no momento e eu estiver online, eu vou tirar a sua dúvida. Isso é estreia no YouTube. Você deve saber como é que funciona. Você é mais novo que eu tenho certeza que você sabe melhor como é que funciona essa questão de estreia, tá bom? Vamos lá então, galera. Tá tudo certo aí pra gente começar? 5 de janeiro de 2021, live 6, estatística, vamos lá. Nós então passamos por média simples, nós fizemos um exemplo, outro exemplo, média ponderada, um exemplo, outro exemplo, mediana, eu defini aqui, separei os casos, fizemos a definição do caso 1, falamos de rol, para fazer a mediana não posso esquecer o rol, tem a musiquinha lá na parte 1, dessa live, fizemos um exemplo, fizemos outro exemplo de mediana para o caso 1 e determinamos uma fórmula para o caso 1, certo? Caso você precise encontrar a mediana de um conjunto de dados que está, por exemplo, com tabela, ou então com muitos dados lá no seu conjunto. Beleza? Agora nós vamos para a definição de mediana caso 2. Caso 2. Caneta e papel na mão, atenção. Na verdade, caneta e papel você nem precisa, porque esse PDF aqui eu mando lá no canal do Telegram para você acessar depois. Agora, se você quiser fazer alguma anotação, aí fica tranquilo. Pega caneta e papel e anote. Caso 2 de mediana é para quando o conjunto de dados tem uma quantidade par de dados. Está até escrito aqui, ó. Caso 2, quantidade par de dados no seu conjunto. Beleza. Se o seu conjunto de dados tiver uma quantidade par de dados, ou seja, 10 dados, 12 dados, a gente pode também chamar de elementos, né? 20 elementos, 30 elementos, 40 elementos, 48 elementos, quantidade par de dados. Então nós vamos ter dois termos centrais, não vai ser só um, igual era no caso de quantidade ímpar de dados. Aqui na quantidade ímpar, a gente só tinha um termo central. É o termo da posição central do conjunto de dados colocado em rol. Aqui não, nós vamos ter dois termos centrais se o conjunto de dados tem uma quantidade par de dados, beleza? Mas só que são os dois termos centrais do conjunto de dados colocado em rol. Temos que colocar em rol se a quantidade for par também. E o que é rol? Ordem crescente ou ordem decrescente dos elementos. Exemplo. Determine a mediana do conjunto de dados abaixo. Tranquilo? Olha só. Antes de mais nada, vou colocar os dados em rol. Vamos lá. Eu vou colocar um verde aqui. Menor desses números, 18. Vamos lá, começando com 18. Vou colocar em ordem crescente. Depois do 18, vem o 21. Beleza. Depois do 21, vem o 25. Ótimo. Depois do 25, vem o 36. Beleza? Depois do 36, vem o 44. Depois do 44, vem o 50. Depois do 51. E por último,
o 69. Quantos dados estão fazendo parte do meu conjunto de dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. Então é uma quantidade, diga aí, par de dados. Confere? Beleza. Então se é uma quantidade par, eu já sei, o professor Vinícius já me explicou lá na definição, que nós vamos ter dois elementos centrais. Dois termos centrais. O que eu vou fazer com eles? Eu vou até destacar aqui, eu vou fazer a média aritmética desses dois termos centrais. Quando o conjunto de dados é pequeno, igual a esse daqui, como que você pode encontrar o termo central se for uma quantidade ímpar ou os termos centrais se for uma quantidade par? Você pode fazer isso de maneira manual, excluindo o primeiro, o último, o segundo, o penúltimo, que são aqueles elementos simétricos, não é? Manualmente. Aí fica fácil de encontrar o termo central ou os termos centrais. Então vamos fazer isso. Vou excluir o primeiro, vou excluir o último, vou excluir o segundo, vou excluir o penúltimo, vou excluir o terceiro, vou excluir o antepenúltimo. Sobraram dois elementos aqui, ó. Esses dois elementos que sobraram são os meus dois elementos centrais no caso de quantidade par de dados no nosso conjunto. Galera, acabou. Encontrou os elementos centrais, o que você tem que fazer? Calcular a média aritmética deles. São dois elementos? Diga aí, meu jovem. Diga aí, você que assistiu a minha primeira live. O que você tem que fazer? Somar os dois e dividir por 2. Eu pego a quantidade de números, somo e divido pela quantidade de números que eu estou somando para calcular a média aritmética. Não foi isso que a gente aprendeu? Então, a mediana... Opa, deixa eu colocar o lapisinho aqui. Eu mudei a configuração aí, você viu? Agora eu estou do lado direito, você está me vendo aí do lado direito. Coloquei as ferramentas do lado esquerdo, a barra aqui embaixo. Ficou, sei lá, estou testando. Você me fala aí qual que for melhor. Se eu do lado esquerdo com os negócios em cima e embaixo, ou se eu do lado direito com os negócios embaixo e à esquerda. Vamos lá. A mediana, que a gente chama geralmente de MD, vai ser a média aritmética desses dois carinhas aí. Quem são esses dois carinhas? 36 e 44. Então vai ser 36 mais 44 dividido por 2. 36 mais 44 dá 50, 80. 80 dividido por 2, isso dá 40. Então a mediana desse conjunto de dados é 40. Dúvidas? Dúvidas? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que até um idoso de 99 anos de idade consegue entender essa explicação fodelasticamente foda. E enquanto você responde aí que você não tem nenhuma dúvida, eu vou tomar uma aguinha aqui. Ai, galera, show de bola, né? Então deu para entender o conceito de mediana quando o conjunto de dados tem uma quantidade par? Simples assim. Se a quantidade de dados for pequena, dá para fazer o encontro desses dois termos centrais de maneira manual, excluindo os simétricos, primeiro e último, segundo e antepenúltimo, segundo e penúltimo, terceiro e antepenúltimo e assim por diante. Agora, professor, e se o conjunto de dados tiver uma quantidade grande de dados, como por exemplo esse segundo aí? Ah, meu jovem, aí é bacana a gente saber o quê? Uma fórmula. Uma fórmula que nos permite encontrar quem são os dois termos centrais de maneira mais rápida. Show de bola? Vamos, antes de descobrir a fórmula, vamos olhar para cá, para o nosso exemplo que a gente já fez anteriormente aí. Vou fazer de vermelho para você ver melhor. Essa foi boa, não foi? Dá joinha, dá joinha. Porque, é verdade, esqueci, velho. Se você tá aqui, já dá joinha no vídeo, curte, comenta, compartilha. Velho, nós precisamos crescer esse YouTube. Eu tô crescendo muito pouco, eu não tô gostando disso não. Manda pro seu amigo, manda para aquele cara que tá no ensino fundamental, aquele cara que tá no ensino médio, estudando para Enem, vestibular, concurso, nos grupos de WhatsApp, para que a gente possa crescer e ajudar cada vez mais pessoas, tá bom? O canal conseguir um corpo bom aí nesse ano de 2021. Conto com você, viu? Vamos lá. Aqui, perceba bem que o primeiro termo central está em qual posição? Então, esse cara é o da posição 1, que eu chamo de x1, o 18 no caso, né? O 21
é o cara que a gente chama de x2, porque é o cara que está na posição 2, x3, e esse aqui é o x4. Galera, olha que coisa mais simples. Olha que coisa mais simples. Detalhe, você só pode descobrir a posição dos elementos para calcular mediana depois de ter colocado em rol, tá? Aqui não vale de nada. Nós temos oito termos nesse nosso exemplo. E quem está na primeira posição central é o cara que está na posição 4. O 4 não é a metade do 8? Então esse cara aqui, ó, o x4, ele está na posição 8 dividido por 2. O que é esse 8? É o total de termos. Só isso. O primeiro cara da posição central aqui para uma quantidade par de dados, ele está numa posição que é a metade do número total de termos no seu conjunto de dados. Então vamos pensar aqui comigo. Qual que é o total de dados que nós temos aqui? No caso, os dados são salários. Qual é o total de dados aqui? É um total de dados par ou um total de dados ímpar? Vamos ver. 14 mais 6, Leonardo dá 20. 20 mais 12, 32. 32 mais 5 vai dar 37. 37 mais 3 vai dar 40. Beleza. O total de dados aqui é 40. E 40, meus amigos, é um número par de dados. Vamos então entrar para a mediana no segundo caso. Mas, professor, eu vou ter que listar um por um. 2.000, 14 2.000. Por que 14 2.000? Porque tem uma quantidade de funcionários aqui igual a 14 que ganha R$2.000. Eu vou ter que fazer o 2.000 14 vezes aqui? Nem vai caber no seu papel, meu jovem. Não vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Você é besta. Igual aquela piada do lambizame, né? Não precisa. Você pode achar isso através da fórmula que a gente acabou de descobrir aqui. Uai, professor, e o segundo termo central? O senhor não falou nada sobre ele? Uai, ele está à direita, uma posição a mais do que o primeiro termo central, não é não? Aí fica fácil. Quem que é o cara que está na primeira posição central desse conjunto de dados? É o cara que está na posição que é a metade do número total de termos do seu conjunto de dados. O total de termos é 40. Então, é o cara que está na posição 40 dividido por 2. Esse é o primeiro termo central do seu conjunto de dados. Primeiro termo central. É o cara que está na posição 40 sobre 2, Leonardo dá 20. Então, esse é o primeiro termo central. Se o primeiro termo central é 20, qual que é o segundo termo central? É uma posição a mais, ué. É o cara que está à direita. Se o cara que está na primeira posição é o 20, o segundo termo central é o 21, não é? Então nem preciso fazer conta. É o x21. Beleza. Quem que vai ser, então, a mediana desse conjunto de dados? Vai ser o x20 mais o x21 dividido por 2. Lembra que é a média aritmética desses dois termos. Mas, professor, quem são eles? Vamos descobrir pela nossa tabela. Nós temos 14 salários 2.000. Eu ensinei isso aqui na outra live. Se você não estava, vai lá, porque tem um detalhe importante aqui que pode fazer errar. Então, da posição x1 até a posição x14, nós temos 2.000. Então, beleza. O x20 e o x21 não está aqui. Perdão. O próximo dado aqui, que é 3.000, vai da posição x15 até a posição x21. 6 mais 15 dá 21, então vai ser até a posição 21? Não. É até a posição, você pega 15 mais 6 dá 21, tira 1 porque você está contando o x15. A gente explicou isso na outra aula. Então vai até o x20. Beleza, já achei o x20 então. Se de x15 até x20 o dado é 3.000, eu sei que o x20 é 3.000. Ótimo. Aqui no 4.500, ele vai do x21
Até qual posição? 21 mais 12 vai dar 33. 33 menos 1, 32. Então, ele vai do x21 até x32. Eu achei o x20 e eu achei o x21. É tudo que eu preciso para calcular a mediana. Pronto, vou na minha prévia aqui, na minha fórmula prévia que eu tinha colocado, e nós vamos substituir. O x20 a gente viu que é 3.000, mais o x21 a gente viu que é 4.500, dividido por 2. 3.000 mais 4.500 vai dar 7.500. 7.500 dividido por 2 vai dar 3.500, 3.750. Confere, meu querido. 3.750, portanto, é a mediana desse conjunto de dados. Um detalhe importante, se você quiser saber a posição dos outros dados desse conjunto, só por treino mesmo. Aqui vai do x33 até o x38? Não, é 33 mais 5 menos 1, então é até o x37. E aqui vai do x38 até o x40. Isso aqui só para a gente saber definir a posição de cada um desses elementos quando eles estão organizados em tabela. Professor, não entendi. Então, primeiramente, antes de colocar essa dúvida aí, assista a nossa primeira live de mediana para termos centrais, tá? Porque eu já tinha feito uma live sobre mediana só de resolução de exercícios, tá bom? Um tempinho para você respirar. E eu beber água, que agora nós vamos deduzir essa fórmula, tá? Igual a gente fez aqui, ó. A gente deduziu uma fórmula para achar o termo central para o caso 1. Agora nós vamos deduzir uma fórmula da mediana para o caso 2, quantidade par de elementos de dados. Beleza? São 11h16 que eu estou gravando essas lives para você, essa live para você. Se você não curtir esse vídeo, não comentar e não compartilhar com a galera, você vai levar bicuda, velho. 3 bicudas. Olha aqui, tanto que eu tô suado. Tá um calor aqui, tem que pôr ar-condicionado aqui. Vocês pagam pra mim? Quando eu tiver comunidade aqui, membro do canal, aí vocês doam aí. Vocês podem doar no valor do ar-condicionado, vai ser bom até. Vamos lá então. Fórmula da mediana para o caso 2. Então, para um conjunto com N elementos, N dados, qual que vai ser a mediana? A mediana vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. Então, eu vou até fazer bonitinho aqui, porque eu vou mandar isso aqui no PDF para vocês. Presta atenção. Vai ser o cara que está na posição N sobre 2. Lembra disso? É a metade do total do número de termos. Mais o quê? Mais o cara que está na posição N sobre 2. Mais 1, por que mais 1? Porque é o cara que está à direita. O N sobre 2 é o primeiro termo central, o N sobre 2 mais 1 é o segundo termo central. Esse mais 1, gente, deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque pode gerar confusão. A gente está fazendo uma escrita que é aqui abaixo, tá? A gente chama isso de subescrita. Então, é como se o X ocupasse a linha normal do seu caderno, e esse N sobre 2 mais 1 aqui, ó, viesse um pouco menor e abaixo da linha do seu caderno. Então, muito cuidado. Não é isso aqui, ó. Não é xn sobre 2 mais 1. Esse mais 1 do tamanho da linha do caderno. Não. Esse mais 1 é aqui, ó. Depois dessa fração. Isso aqui é uma coisa só. Sacou a ideia? E essa coisa só é subescrita. Então, é o cara que está na posição N sobre 2, mais o cara que está na posição N sobre 2 mais 1, dividido por 2. Só isso. Só isso e nada mais. Deixa eu fazer um destaquezinho bonitinho aqui, marromeno. E vamos colocar a observação aqui. Esse xn aqui, x1, x2, x3, x4, é a posição do elemento. Tá? Uma coisa é a posição do elemento, outra coisa é o elemento. Por exemplo, só para você não se perder aqui.
Vamos supor a sequência já em rol, a sequência 2, 5, 7, 10. Quem que é o cara que está na posição 1? Quem que é o x1? É o 2. x1 é a posição, 2 é o elemento, entendeu? Quem que é o cara que está na posição 4? É o 10. x4 é a posição, 10 é o elemento que está naquela posição. Então, lembra disso. Xn sobre 2 representa uma posição, tá? O elemento é o número que está ocupando aquela posição. Deixa eu já pegar aqui e copiar, para a gente não perder tempo. Seta obs xn é o número que ocupa a posição n no conjunto de dados. Ok. Show, show, show. Eu amo esse programa, gente. Então, só fazer a nossa sombrinha aqui enquanto você descansa. Qualquer dúvida, anota aí. Eu vou falar o meu Instagram no final da live para vocês, se por acaso quiserem tirar uma dúvida mais de perto ainda, irem lá no meu Instagram, porque lá eu tiro muita dúvida também da galera, tá bom? Sombrinha básica aqui, chapchu. Olha que massa, eu sou inteligente, mas sombra. Vamos lá então. Definimos a fórmula de mediana, encerramos mediana com 2 exemplos, tá bom? Exemplos aqui, diga-se de passagem, exemplos básicos para você entender o conceito, que foi o que eu falei no início da nossa primeira live, tá? Que ia ser bem básico para você entender bem o conceito para depois a gente se aprofundar. E seria até interessante, se você está chegando agora no canal, assistir primeiro essas lives para depois assistir as lives de exercícios resolvidos, né? Vamos lá então. Moda, para a gente finalizar. Aqui vai ser rápido. É o elemento que mais se repete no nosso conjunto de dados. Só isso. De maneira formal, seria dizer para você que é o elemento que tem uma maior frequência absoluta no conjunto de dados. Eu até coloquei isso daqui na segunda definição desse conceito de moda. Mas, em geral, é aquilo que mais se repete. Aquilo que está na moda não é aquilo que todo mundo tem? O que está na moda aí? É aquilo que mais se repete, ou seja, é aquilo que as pessoas mais têm. Isso é moda na estatística, é o elemento que mais se repete no seu conjunto de dados. Exemplo, determine a moda do conjunto de dados abaixo. Precisa colocar em rol? Não, não precisa. Agora, se você quiser organizar elemento e quantidade, aí fica bom. Tipo assim, ó, 6. 6 é o meu... 6 é o meu elemento. Qual é a frequência dele? Qual é a quantidade de vezes que ele aparece? Então eu posso fazer uma tabelinha simples assim, ó. Elemento e quantidade. A quantidade, lembrando, é a nossa frequência absoluta, geralmente dada por FA. FA. Quantas vezes que o 6 aparece? 1, 2, 3. Então essa é a frequência absoluta do 6. Vamos para o 8. Quantas vezes que o 8 aparece? 1, 2. Quantas vezes que o 7 aparece? 1, 2. Então, o 7 aparece 2 vezes. O 26 aparece 2 vezes. E o 4 aparece 1 vez. Beleza. Pessoal, qual foi o elemento que mais se repetiu aqui? Qual é o elemento que tem maior frequência absoluta? Não é o 6? Pronto. Ele é a moda do seu conjunto de dados. E moda a gente chama de MO. MO é 6, tá? Mas cuidado, a moda é o elemento, não é a quantidade de vezes que o elemento se repete, não. Então a moda é o número 6, que é o elemento que mais se repetiu nesse conjunto de dados. Show? Exemplo próximo aqui. Perceba que eu tirei 2 6 aqui, ó. Tirei 2 6. Vamos fazer de novo a tabelinha de elemento e quantidade. Quantos 6 aparecem aqui? Só 1. Aí você deve pensar, 2, 3. Você fala que está aparecendo 3 vezes aqui por causa desse 6 de unidade aqui do 26. Nossa, aí você leva bicuda, meu irmão. Então é só uma vez que o número 6 está aparecendo. O 8. O 8 está aparecendo 2 vezes. O 7 está aparecendo 2 vezes. Nossa, que 7 bonito, hein? O 26 está aparecendo 2 vezes. Na verdade, deixa eu tirar esse 26 aqui, porque senão vai... deixa eu ver. 6, 6, 26, 26... deixa eu tirar esse 26 aqui. Só para
dar os exemplos corretos aqui. 26 está aparecendo uma vez. E o 4 está aparecendo uma vez. Se você quiser conferir se você contou certo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou cortar o 4 aqui. Pronto. Isso já dá uma garantia que você contou certinho. Perceba que quem mais se repetiu foi o 8 e o 7. Percebe? Nós temos, então, duas modas nesse conjunto, porque os dois que se repetiram mais vezes estão se repetindo uma mesma quantidade de vezes. A gente vai definir agora esse tipo de conjunto, né? A moda é igual cadê? 8, ou a moda é igual a 7. Nós temos duas modas nesse conjunto. Para finalizar, não. Tem mais dois exemplos aqui. Vamos de novo em elemento e quantidade. Elemento e quantidade nesse nosso exemplo. O 6 está aparecendo uma, duas vezes. O 8 está aparecendo uma, duas vezes. O 7 está aparecendo uma, duas vezes. O 26 está aparecendo uma, duas vezes. O 4 está aparecendo uma única vez. Ótimo. Presta bastante atenção. Ele apareceu... eu tenho quatro elementos que estão se repetindo uma maior quantidade de vezes. E essa quantidade é igual. Duas vezes. Então, eu tenho 4 modas aqui. Sério, professor? Sério. Então, a moda é igual a 6, ou a moda é igual a 8, ou a moda é igual a 7, ou a moda é igual a 26. Beleza? Agora nós vamos definir. Agora aqui, perceba que todos os elementos, aí no caso são todos os elementos, se repete uma única vez. Se todos, aqui não foi todos, ó. Aqui o 4 não se repetiu uma mesma quantidade de vezes. Aqui todos os elementos estão se repetindo a mesma quantidade de vezes, que no caso é uma vez. Então aqui nós chamamos esse conjunto de dados de um conjunto amodal, sem moda. Esse A aqui tem significado de negação. Por exemplo, eu sou péssimo de gramática. Sei lá, não veio nenhum exemplo na minha cabeça não, mas o A em algumas palavras tem o significado de negação, certo? Então, um conjunto é modal quando ele tem moda e ele é amodal quando ele não tem moda. Coloca aí nos comentários um exemplo de palavras com negação que começa com prefixo A. Deixa eu colocar aqui, não é possível. Palavras, negação, prefixo A. Alfabetizado, analfabetizado. Ixi, esse aqui não foi legal, não. Não gostei, não. Deixa isso quieto. Virou aula de português, né, professor? Então, se todos os elementos se repetem uma mesma quantidade de vezes, então o conjunto não tem moda, ele é amodal. Agora vamos voltar lá no nosso primeiro exemplo. Aqui é modal, simplesmente modal. Por quê? Porque tem só uma moda, o 6. Aqui ele tem duas modas. Então aqui é modal, deixa eu anotar. Uma moda. Aqui ele tem duas modas, então ele é bimodal. É um conjunto bimodal de dados. Quando tem 3 ou mais modas, aí ele é o quê? Ele é multimodal. Deixa eu ver. Modal, bimodal e multimodal. Multimodal. 3 ou mais modas, ele é classificado como multimodal. Só isso. Então, nós temos conjunto que pode ser amodal, quando todos os seus elementos se repetem uma mesma quantidade de vezes. Nós temos o modal, quando nós temos uma moda apenas. O bimodal, quando nós temos duas modas. E 3 ou mais modas, nós temos o conjunto multimodal. Tranquilo?
Isso é importante saber, porque às vezes a galera pensa, ah, mas moda é muito fácil. É, mas tem essas observações, esses detalhes que eu mostrei para vocês nesses outros exemplos aqui. Modal, bimodal, multimodal e amodal. Beleza, galera? Ah, tem o último exemplo aqui. Eu achei que achei que nós já íamos para cá. Vamos lá, vamos terminar com chave de ouro aí. Deixa eu respirar aqui. Dar uma soprada aqui para o suor sair. Para fechar com chave de ouro, meio que com um reforço, revisão aqui, vou até pedir para você pausar esse vídeo, se você está vendo ele na gravação, obviamente, para você tentar fazer sozinho. E depois, dá pausa aí de novo, continua o vídeo para ver se você acertou. Show de bola? Combinado assim? Vou fazer rapidão para que você já consiga dar uma acelerada no seu cérebro para você conseguir agilizar mais o seu pensamento na hora de prestar atenção no exercício. Consequentemente, depois, quando você for estudar, ficar um pouco mais rápido, tá? Matemática é bom você treinar a agilidade à medida que você vai fazendo exercícios repetitivamente, tá bom? Vamos lá. Eu peguei a mesma tabela aqui, só que eu tirei os 3 salários 2.000, tá bom? Então vamos supor que a gente não sabia disso. Mas eu estou dando spoiler para você. Vamos calcular a média primeiramente. Média. No caso aqui é média simples ou ponderada, hein? Ponderada, não é? Porque nós temos repetições diferentes de 1. 14 vezes o salário 2.000, 6 vezes o salário 3.000, 12 vezes o salário 4.500, 5 vezes o salário 6.000. Vamos calcular a média disso daí, sabendo que o que, galera? Nós temos uma média ponderada. Média ponderada. Deixa eu só separar aqui, ficar mais ou menos organizado e simbora fazer pelo menos a montagem do exercício. Por que eu falo isso? Porque os valores aqui vão ser bem grandinhos, né? Bem grandinhos mesmo. Eu não posso fazer muito para cá, porque senão eu vou ficar em cima de mim. Acho que tá bom aqui. Acho que eu não vou ficar em cima de mim, não. Se eu fizer aqui, ó, aí eu tô desenhando em cima da câmera e aí você não vê. Tá vendo? Eu estou ficando esperto, estou dominando essas tecnologias aqui, meu irmão. Então, nós vamos ficar com 14 vezes 2.000. Lembrando que o 14 é o peso. Mais 6 vezes 3.000. Mais 12 vezes 4.500. Mais 5 vezes 6.000. Estou fazendo menor para caber aqui. 5 vezes 6.000. Eu vou dividir por 4 porque eu tenho 4 valores diferentes. Eu expliquei sobre isso na nossa primeira live. Não é por 4, galera. Eu não tenho só 4 números somados aqui em cima. O total de números é a soma dos pesos. Lembra disso? Então eu tenho 14, 20, 32, 37. Eu vou até colocar aqui novamente, só para você lembrar que você, na média ponderada, divide pela soma dos pesos. Ah, professor, mas é difícil gravar essa fórmula. Você não precisa pensar nisso daqui como fórmula. Você precisa entender o conceito de média. Média é a soma de uma certa quantidade de números dividido pela quantidade de números que eu somei. Eu não estou somando só 4 números, eu estou somando 37 números. Por isso que eu divido pela soma dos pesos, das frequências absolutas de cada um desses dados. Agora, a sua missão é terminar, fazer essa continha aqui. Ó. Dá até para fazer, ó. 14 vezes 2 dá 28. Com 3 zeros, ficamos com 28.000. 6 vezes 3, 18. Com 3 zeros, ficamos com 18.000. 12 vezes 45, lascou, fudeu bicicleta. Vamos fazer aqui 12 vezes 45. Dá 540. 540 com 2 zeros vai ficar 54.000. E 5 vezes 6.000 dá 30, com 3 zeros, 30.000. Isso dividido por 37, não é isso? 37 a gente tinha feito? 20, 32, 37. A gente tinha tirado 3 lá, né? Ó, eu lembrando. Mas a gente tinha suposto que a gente não sabia disso. Agora é só terminar. Soma em cima, divide por 37, acabou, você encontra a média desse conjunto de dados. Eu quero que você tenha acertado isso daqui, ó. Isso daqui, pelo menos na sua montagem aí, tem que estar certo. Beleza? Essa vai ser a média desse conjunto de dados. Agora a moda. A moda é aquele elemento que mais se repete. Então, é o 2.000. Nossa, esse é difícil, hein? Moda é 2.000. Se você tiver errado esse, você vai levar bicuda.
14 vezes. Ele é a moda porque se repete a maior quantidade de vezes. Por último, mediana. Nossa, eu não pausei ali, né, na moda, né, pra você pensar. Ah, dá nada não. Mediana, pausa, tenta fazer. Como é que eu faço a mediana aqui? Como é que eu faço a mediana aqui? Já pode seguir. Vamos lá. A mediana é o quê? Se temos 37 dados, que a gente percebeu aqui na letra A, nós temos uma quantidade ímpar de dados. Se temos uma quantidade ímpar de dados, tem um termo central. Quem que é o termo central? A mediana para um conjunto de dados com uma quantidade ímpar é o termo que está na posição n mais 1 sobre 2. O conjunto de dados tem 37 elementos, então o n é 37. A mediana vai ser o cara que está na posição 37 mais 1, 38. 38 sobre 2, 19. Então é o cara que está na posição 19. Quem que é o cara que está na posição 19? Aqui, se eu tenho 14 salários iguais a R$2.000, vai de x1 a x14. Então, a mediana não é 2.000. Aqui, do 3.000, vai do x15 a x20. Opa, o x19 está aqui no meio, não tá? E se está aqui no meio, a mediana é igual a R$3.000, meus queridos, R$3.000. Aê, agora sim! Espero que você tenha muito entendido, porque nós chegamos no final dessa nossa segunda parte de medidas de tendência central para estatística, tá bom? Conceito muito bacana, muito gostoso de trabalhar, aplicável na realidade e muito cobrado no Enem, tá bom? Se você ainda está vendo esse vídeo antes do Enem, muita probabilidade de cair questões de estatística envolvendo média, moda, mediana e também questões de medida de dispersão, que é variância e desvio padrão, tá? Tem vídeo disso no meu canal com exercício resolvido. Variância e desvio padrão tem lá, é só procurar. Qualquer coisa, entre em contato comigo lá no meu Instagram. Qualquer dúvida, meu querido, qualquer dúvida. Minha querida também que me acompanha aqui. Estou lá no Instagram quase que o dia inteiro. Estou muito mais vezes trabalhando pelo Instagram para poder alcançar o maior número de pessoas também. Tem um curso de matemática básica para vender, tá também disponível. Tem só você acessar o meu site, é só você entrar em contato comigo. Dou aulas particulares, dou monitorias, faço acompanhamentos, planos de estudo para que você possa ter um maior rendimento. Qualquer coisa, Instagram, entre em contato comigo, aqui é o meu canal, professor Vinícius Soares, Facebook também, estou lá te esperando e eu só tenho a agradecer você que assistiu e acompanhou toda essa live até o final. Mais uma vez, curte, comenta e compartilha. Eu espero ver você nas nossas próximas lives, nos nossos próximos vídeos. Um forte abraço e tchau!